Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues, estou aqui hoje diretamente de São Paulo, junto de João Galute Rodrigues e o nosso outro co-apresentador, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está hoje nessa nossa quinta gravação? Alô pessoal, boa noite Miguel, boa noite João, boa noite caro ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez para falar hoje sobre um tema também muito divertido. Tema bem divertido, bem interessante que nós temos para hoje mesmo, de fato. E João, você, como é que você está sentindo nesse nosso quinto episódio? Voltando depois de um hiato, né, de um episódio, aqui temos o João, nosso publicitário em ação. Olá, Miguel, olá, Gui. Fala, caro ouvinte, tudo certo? Estou muito animado para esse episódio. É um episódio que eu acho que, se não, será um dos episódios, acho que, um dos mais icônicos que nós fizemos até agora, pelo interesse e pela quantidade de fatos sobre esse assunto. Espero que vocês, caro ouvinte, vocês gostem muito do que está por vir aí. Isso mesmo, muito obrigado, João. De fato, nós temos hoje um episódio que eu acho que é muito marcante e apesar de ter acontecido, agora daqui a pouco vai completar 100 anos, estamos chegando no centenário, temos um tempinho ainda, 16 anos até bater esse centenário, ou seja, sabemos que ocorreu agora em 1936, já aí o pequeno spoiler, ainda é um tema que eu penso, é um tema que é bem atual. Qual o tema de hoje, Gui? Hoje vamos falar sobre as Olimpíadas de 1936, sediadas em Berlim, por ninguém mais, ninguém menos que Adolf Hitler e os nazistas, que já estavam no poder em 1936. E vamos ver como umas Olimpíadas aconteceram na Alemanha nazista, que é algo que, quando você pensa, é completamente contra a carta das Olimpíadas e contra o jogo limpo, contra tudo que o esporte representa, na verdade. Isso mesmo, então vamos de kick-off. Então vamos começar aqui o nosso kick-off, lembrando mais uma vez que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Para começar a falar aqui das Olimpíadas de 1936, vamos começar falando de por que Berlim foi escolhida como a sede dessas Olimpíadas. Porque como um país dominado pelos nazistas, que somente 3 anos mais tarde começaria uma das mais devastadoras guerras do século XX, teve a honra de sediar o maior evento esportivo do mundo. Isso, claro, levando em consideração que a Copa do Mundo ainda não tinha o prestígio que tem hoje, porque para mim a Copa do Mundo é o evento esportivo mais importante da atualidade. Eu sei que muitas pessoas discordam, mas para mim não tem nem comparação. Mas como quase tudo na história, a resposta para essa pergunta de por que Berlim foi escolhida, a resposta não é fácil. Então, na 28ª sessão do Comitê Olímpico Internacional, que foi sediada justamente em Berlim em 1930, 14 cidades anunciaram que tinham a intenção de concorrer pela vaga de anfitrião para os Jogos de 36. Porém, o voto em si aconteceu um ano mais tarde, na sessão do Comitê Olímpico Internacional de 1931, agora em Barcelona. E como mencionado anteriormente, 14 cidades estavam brigando pela vaga de anfitrião, mas as seguintes 12 cidades decidiram deixar de concorrer poucos dias antes do plenário do COI. As cidades que deixaram de concorrer foram Alexandria, no Egito, Budapeste, na Hungria, Buenos Aires, Colônia, na Alemanha, Dublin, Frankfurt, Helsinki, da Finlândia, Lausanne, da Suíça, Montevideo, Nuremberg, na Alemanha, Rio de Janeiro e Roma. E com isso só restaram Berlim e Barcelona disputando essa vaga. Mas, para detrimento de Barcelona, a Segunda República Espanhola havia sido declarada dias antes desse congresso da COI, e isso trouxe uma incerteza política muito grande ao país ibérico. E sem dúvida, esse fato influenciou muitos congressistas a não votarem em Barcelona como sede. Então, Berlim foi eleita como sede dos Jogos de Verão e de Inverno de 36 no primeiro turno de votação, com 43 votos. Barcelona, por sua vez, obteve 16 votos, mas houveram também 8
abstenções. E é importante postular nesse ponto que Adolf Hitler ainda não tinha chegado ao poder, não é mesmo, Miguel? Ainda estamos no período da República de Weimar, na Alemanha. Justamente, Gui, ótima introdução aqui. É importante ressaltar, né, que os Jogos Olímpicos de 1916, eu acredito, iam ser sediados em Berlim. No entanto, isso não ocorreu, claro, porque, como vocês sabem, né, pela data, o mundo já estava no período da Primeira Guerra Mundial. Assim, os Jogos Olímpicos foram cancelados, como também já cobrimos em nosso primeiro episódio. Se você não ouviu, dá uma checada no episódio sobre a Covid-19 e a pandemia da gripe espanhola. Lá falamos sobre o cancelamento dos eventos esportivos à época. Mas, no caso, as Olimpíadas de Berlim de 1916 foram canceladas por causa da Primeira Guerra Mundial. E em 1931 ficou decidido que Berlim sediaria as Olimpíadas de 36. Como o Gui abriu aqui, o Adolf Hitler de fato ainda não sentava, né, na cadeira de chanceler do Estado alemão. A Alemanha, naquele ponto, na verdade, pós Primeira Guerra Mundial, era a República de Weimar. Como alguns ouvintes já devem saber, a República de Weimar foi um Estado bastante progressista na época, um Estado que tem uma Constituição que até hoje é estudada por teóricos do direito constitucional, por ser bastante avançada para a época, em termos de direitos trabalhistas, direitos iguais entre os gêneros. Então, imagino que, vendo a Espanha em um período conturbado político e vendo a Alemanha, né, um país que tinha passado por todo o problema na Primeira Guerra Mundial, agora se reerguendo, por mais que tivesse alguns problemas econômicos, claro, que todos sabem da inflação, os problemas da República de Weimar, era um país que, ao menos no campo das políticas sociais, era bem visto no momento. Então, é importante ressaltar, né, que o Hitler, nessa época, não tinha esse domínio. Né? Então, a doutrina nazista, na época, não chegava ao cume, né, da República de Weimar, não é isso mesmo, Gui? Exatamente. Então, nas datas dessa sessão de votação do COI, que foi em Barcelona entre 25 e 26 de abril de 31, como você disse, Miguel, o chanceler não era o Adolf Hitler, e sim o Heinrich Brüning. Desculpa, estou aqui mutilando a língua de Goethe, mas é o que vai dar para fazer hoje. Do Partido do Centro, e ele era esse Heinrich Brüning, que era o chanceler alemão. E como ainda estamos, como o Miguel falou, no período da República de Weimar, o chanceler servia como chefe de governo, o que era uma posição basicamente, queria dizer, chefe ou líder dos ministros. No Brasil não tem muito essa posição, mas uma equivalência, um paralelo que podemos fazer é com o chefe da Casa Civil, que seria uma espécie de líder dos ministros. Mas o líder do executivo, então, da República de Weimar, ou seja, o chefe de Estado, quem realmente manda, era Paul von Hindenburg, que era um herói de guerra da Primeira Guerra Mundial, e realmente era um herói alemão que gozava de enorme popularidade e simpatia no país. Mas mesmo assim já haviam indícios de que a ameaça nazista na Alemanha estava chegando. Porque 5 meses depois da votação do COI, que elegeu Berlim como sede das Olimpíadas de 36, nas eleições de 30 da República de Weimar, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, justamente o partido nazista, que antes tinha apenas 12 cadeiras no Reichstag, que era o parlamento alemão, venceu 107 cadeiras, com mais de 6 milhões de votos. Então o partido nazista presidido por Hitler se tornou de uma vez só o segundo maior partido no parlamento, atrás somente das 143 cadeiras de 8 milhões de votos conquistados pelo Partido Social Democrata de centro-esquerda. Então, justamente pelos nazistas estarem no poder e a República de Weimar ainda existir como Estado alemão, Berlim foi escolhida sem cerimônia pelos delegados do COI, que viam, como o Miguel falou muito bem, a capital alemã como uma opção mais segura que uma Espanha que no momento da votação passava por um momento turbulento politicamente falando. Justamente, né? Só um adendo rapidamente, Gui. E imagino, né, que na época, todos devem saber também que, por mais que o Hitler tivesse esse discurso afrontoso, todos conhecem bastante, né, o discurso terrível do Adolf Hitler,
alguns acreditavam que ele nunca chegaria ao poder, né? Isso era, na verdade, um pensamento bastante comum naquela época, porque por mais que o Partido Nazista tivesse tido algumas eleições com avanços significativos, por exemplo, na década de 20, né, teve eleições onde o Partido Nazista chegou a quase 40 cadeiras, no entanto, sempre chegava a cair depois do período. Assim, essa eleição, né, de 1930, na verdade, foi um golpe que pegou alguns de surpresa, mas não acreditaram que isso era uma onda que seria duradoura, né, na verdade. Então, por isso dá para entender até o porquê do COI sentir tanta confiança em escolher Berlim como a opção sede dos Jogos de 1936. 2 anos após, né, a eleição de Berlim como sede dos Jogos, eventos políticos muito importantes começaram a borbulhar, né, dentro da Alemanha. Como já sabemos, já estamos tocando aqui, dando pinceladas, Hitler e seu partido nazista chegaram ao poder na Alemanha democraticamente. Depois das eleições que ocorreram em julho de 1933, o partido nazista se tornou o maior partido do Reichstag, né, que seria o parlamento alemão, com 230 assentos contra 133 do Partido Social Democrata, que já tocou de centro-esquerda. Porém, já em janeiro de 1933, Adolf Hitler foi convidado pelo presidente Paul von Hindenburg para ser, se o Gui, que já morou um tempinho na Áustria, teve uma pronúncia ruim, imagina como é que eu vou pronunciar esse termo aqui. Gui, por favor, pronuncie o termo do Adolf Hitler à época. Confesso que dei uma pesquisada antes. Isso pronuncia, eu imagino, Reichskanzler. Reichskanzler, ou chanceler. Eu acho até parecido, se for parar para pensar. O chanceler da República de Weimar. Convenhamos, da República de Weimar. Como falamos antes, né, como o Gui já tocou aqui, esse título, né, de chanceler, o Reichskanzler, era equivalente ao chefe de governo, chefe dos ministros. Ele ainda tecnicamente estaria abaixo do presidente von Hindenburg. No entanto, apenas 4 semanas de ser empossado, algo de estranho ocorreu para que o Hitler chegasse de fato ao poder. O que foi isso, Gui? Um evento assim marcante, né, que tomou conta da Alemanha, principalmente de Berlim nessa época, que propiciou esse avanço de Hitler ao poder. Exatamente, foi o incêndio no Reichstag que aconteceu. Porque, somente 4 semanas, como você falou, Miguel, um comunista holandês começou um incêndio no parlamento, que era justamente o Reichstag. E o Hitler usou isso como pretexto para dizer que os comunistas e opositores ao governo alemão estavam tentando dar um golpe no próprio governo alemão. E isso fez com que o Hitler passasse no parlamento o decreto do incêndio do Reichstag. O que isso dizia? Esse decreto dizia que, basicamente, na verdade, limitava muitas liberdades civis da Alemanha. E esse decreto foi usado como pretexto para prender comunistas e opositores à causa nazista. E 3 semanas depois do decreto do incêndio do Reichstag passar, Hitler chegou ao poder total. Em 23 de março de 1933, a lei de concessão de plenos poderes passou pelo Reichstag e pela Câmara Alta, o Reichsrat. E essa lei dava ao chanceler o direito de passar e efetivar leis sem consultar o parlamento, como previsto na Constituição. E ademais dava ao chanceler o poder de passar por cima, digamos assim, da Constituição da República quando julgasse necessário. E como a maioria dos membros do Partido Comunista já haviam sido presos ou exilados, eles não tiveram o direito de comparecer para a votação da lei no parlamento. E ainda mais, membros da SA e SS, que eram as forças paramilitares do Partido Nazista, estavam presentes no parlamento, intimidando os congressistas não nazistas. E por isso, quase todos os presentes votaram a favor dessa lei, com exceção aos parlamentares do Partido Social Democrata, que votaram bravamente contra. Então, essa lei, juntamente com o decreto de incêndio do Reichstag, efetivamente transformava a Alemanha em uma ditadura legalizada. Mas mesmo assim, Miguel, com essa ditadura legalizada, ainda tinha uma coisa que podia tirar Hitler do poder, não tinha?
Justamente, né? A figura do von Hindenburg ainda era muito presente, como você já tocou aqui, era um herói de guerra e ele tinha poderes dentro da República de Weimar, apesar dessa lei, né, do decreto do incêndio do Reichstag, que deu poderes ao Hitler, né, poderes ditatoriais. No entanto, né, esse presidente, o Paul von Hindenburg, que contava com apoio massivo das forças armadas, ou seja, somente, né, nesse ponto conturbado da história alemã, somente o exército poderia tirar Hitler do poder, e o exército estava de forma contundente aliado a Hindenburg. Ele também teria, né, o presidente, a prerrogativa de demitir o chanceler, mesmo com as novas leis. O poder de demitir, vamos dizer assim, a segurança, né, a garantia restaria ainda com esse presidente. No entanto, o Hindenburg já estava bem doente em 1933. Ele estava com câncer no pulmão e, mesmo estando extremamente preocupado com a violência do SA e os excessos, né, abrem aspas aqui, isso é uma citação dele direta dos nazistas, ele hesitava em tomar ações mais firmes para frear o avanço de Hitler. Estando ciente de como Hindenburg era popular e ainda com medo das forças armadas, Hitler tomava muito cuidado para não ofender ao presidente ou ao exército entre os anos de 1933 e 34. Nas poucas aparições públicas de Hindenburg, Hitler sempre estava presente e mostrava o máximo de respeito e deferência, para passar uma imagem de amizade, né? Não deturpar essa segurança, vamos dizer, até tênue que o Hitler tinha nesse momento. No entanto, quando Hindenburg faleceu em agosto de 1934, Hitler introduziu a lei do maior cargo do Reich, que dizia que depois da morte de Hindenburg, o cargo de presidente seria abolido e seus poderes seriam fundidos com os do chanceler, sobre um novo cargo, chamado de Führer. Antes, o chanceler era chamado de Reichskanzler e o presidente de Reichspräsident. Assim, meio que nessa fusão, o Hitler, de forma bastante, vamos dizer, confortável para ele, né, acabou herdando os poderes destes dois cargos. E agora, para fechar o nosso kickoff aqui, o que aconteceu depois dessa, vamos chamar de estratégia do Hitler em unir essas duas posições para, de fato, ter o poder máximo da Alemanha? Pois é, Miguel, então como ele estava, como você disse, numa posição bem confortável para fazer isso, ele resolveu promover um plebiscito poucas semanas depois da morte de Hindenburg e poucas semanas depois também da lei do maior cargo do Reich. E nesse referendo, a seguinte pergunta foi promovida para o povo alemão. Abre aspas. O cargo de presidente do Reich está unificado com o cargo de chanceler. Consequentemente, todos os antigos poderes do presidente do Reich estão entregues ao Führer e chanceler do Reich, Adolf Hitler. Ele mesmo nomeia seu substituto. Você, homem alemão e mulher alemã, aprovam essa lei? Então essa foi a pergunta postulada. E neste plebiscito, marcado pela intimidação, Hitler conseguiu uma vitória acachapante de 89,9% dos votos para sim, com um comparecimento de 95% dos eleitores. Então muita gente realmente foi votar. Claro que foram intimidados, não foram eleições livres e abertas, mas como ele teve essa vitória contundente no plebiscito, não tinha nem mais nem menos. Hitler se tornou o ditador de uma forma legalizada e até democrática de o Führer da Alemanha. E com isso, passamos agora para o Toque Me Oi, onde vamos falar das controvérsias para os jogos de 36 e as preparações para os jogos de 36. Vai começar agora o nosso próximo bloco, o Toque Me Voe. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Nesse bloco vamos falar um pouco sobre a preparação para os Jogos de Berlim. Mas primeiramente é importante ressaltar que inicialmente os nazistas não estavam muito interessados em serem os anfitriões para essas Olimpíadas de Verão. Os nazistas viam os jogos como um irritante e problemático fardo
herdado da República de Weimar. Os ideológicos do partido rejeitavam o movimento olímpico pelo seu internacionalismo, algo que era completamente odiado pelos nazistas, claro. E, claro, o pacifismo. Ademais, o COI estava muito preparado com as políticas abertamente antissemitas dos nazistas. Eles falavam internamente em mudar a sede das Olimpíadas. Por isso, existiam dúvidas se os jogos iriam mesmo acontecer em Berlim ou não na época, né? Porém, Hitler decidiu não cancelar os jogos, apesar de não ser grande entusiasta do esporte. O assunto quase não é mencionado do seu livro de Mein Kampf. O Führer foi convencido por seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, que os Jogos Olímpicos de Verão eles seriam como uma forma de fazer propaganda, mostrando ao mundo, né, a vitalidade alemã e a superioridade e a capacidade de organização do país. Então, no fim de 1933, Hitler visitou as obras das arenas que estavam sendo construídas para os Jogos e se entusiasmou com a ideia de sediar a mais grandiosa Olimpíada de todos os tempos. Por isso, Adolf Hitler, antes desinteressado nos Jogos, deu apoio total de seu governo para a realizada dos Jogos, separando 20 milhões de Reichsmarks para investir nos Jogos. Porém, a comunidade internacional ainda estava preocupada com as políticas racistas da Alemanha de Hitler. Por isso, em meio à previsão da comunidade internacional e do COI, entretanto, Hitler declarou que atletas judeus seriam bem-vindos na Alemanha. Ademais, o Führer aceitou, por escrito, que judeus alemães poderiam figurar na delegação de atletas da Alemanha. Exatamente. Tinha essa pressão enorme mesmo, para não necessariamente que judeus pudessem figurar em equipes de outros países, isso já era mais ou menos aceito, mas tinha uma pressão enorme para que o Hitler deixasse judeus alemães figurassem na equipe alemã. E mesmo com isso que o João falou, de ter tido essa declaração por escrito do Hitler, que judeus alemães estavam autorizados a figurar na delegação alemã, mesmo assim, muitos não acreditavam que isso realmente ia acontecer, e acreditavam que os nazistas estavam mentindo. E a Associação Olímpica dos Estados Unidos, por causa disso, chegou a seriamente cogitar não participar dos Jogos caso atletas alemães de origem judaica não tivessem tratamento igual a todos os alemães. Então foi somente depois da visita de Avery Brundage, que era o presidente da Associação Olímpica dos Estados Unidos, quando esse presidente viajou à Alemanha, e nessa viagem ele confirmou que não havia nenhum impedimento para judeus figurarem na delegação alemã. Foi somente depois dessa viagem que os Estados Unidos decidiram realmente mandar uma delegação a Berlim. Mas essa visita do Brundage para a Alemanha foi completamente programada pelos nazistas. O presidente da Associação Olímpica dos Estados Unidos, que visitou a Alemanha, foi monitorado em todos os momentos da viagem. Ele não pôde falar com atletas judeus privadamente, tinha sempre um agente nazista perto dele, e ele, como não entendia alemão muito bem, dependia de tradutores, que eram, obviamente, do próprio partido nazista. Então, qualquer conclusão que o Brundage tirou dessa viagem era nula, porque ele não pôde tirar conclusões reais do qual era a situação em loco. Então, mesmo que essa visita tinha sido suficiente de uma maneira para convencer a Associação Olímpica dos Estados Unidos que a palavra de Hitler estava sendo cumprida, o New York Times questionou duramente a decisão de ir dos Estados Unidos irem para Berlim. E já se falava um pouco sobre um possível boicote. Mas foi no meio de 35 que essa campanha realmente tomou uma proporção muito maior, já que se existia movimentos para boicotar as Olimpíadas não só nos Estados Unidos, mas no Canadá, no Reino Unido e na França, não é, Miguel? É justamente isso. Você contando essa história, eu conhecia já um pouco, mas, cara ouvinte, para vocês que gostam de assistir filmes, são um pouco adeptos dessa cultura, também acho que se assemelha um pouquinho aqui, fazendo uma referência à cultura pop, é aquele filme do Seth Rogen, bem
contestado na época, onde eles fazem aquela sátira do governo da Coreia do Norte, né? Onde aquele personagem vai fazer uma entrevista com Kim Jong-un e ele é completamente guiado, sempre vendo coisas que ele acha que é ótima, mas eu acho que foi parecido, né, com o que o nosso querido Brundage viu quando ele foi à Alemanha nazista. Só pôde falar com quem era permitido, só viu coisas que o Hitler, né, o partido nazista em si, queria que ele visse para que os Estados Unidos aprovassem as Olimpíadas em Berlim. De fato, como o Gui já começou aqui a introduzir, em 1935 começou essa forte campanha para que houvesse o boicote das Olimpíadas. Brundage era completamente contra esse boicote, né? Obviamente ele tinha feito essa viagem, então para ele não tinha o menor problema, né? Ele viu e pelo que ele pôde prescrutar, não existia qualquer divisão entre os atletas, o tratamento, né, diferente, né, entre os atletas judeus e outros nacionais alemães. Assim, o Brundage afirmou que, aqui abrem aspas, esporte e política não se misturam. O boicote dos Estados Unidos era o mais importante e preocupante para a realização dos Jogos. E assim, o Brundage foi bem sucedido em convencer os Estados Unidos em não boicotarem as Olimpíadas, sendo muito ajudado pelo fato de que os atletas estadunidenses estavam desesperados para irem a Berlim. Então, nesse ponto, já que os Estados Unidos decidiu participar, outros países que também estavam cogitando a não participarem acabaram indo na onda, aqui usando aquele jargão clássico que a gente fala que não gosta de usar, mas fazendo aquela brincadeira dos Estados Unidos, e partiram para as Olimpíadas de Berlim. No entanto, aqui é talvez um dos pontos mais importantes e mais curiosos desse nosso episódio, cheio de curiosidades. O governo espanhol, sim, decidiu boicotar as Olimpíadas de Berlim e chegou até a planejar um evento paralelo em protesto, né, uma forma de afrontar as Olimpíadas de Berlim, as chamadas Olimpíadas Populares, que seriam disputadas em Barcelona no mesmo verão, em 1936. Esse evento chegou a ser apoiado pela União Soviética, liderada por Joseph Stalin, mas acabou não acontecendo, que a Guerra Civil Espanhola estourou em julho de 1936. Mas, para piorar ainda a situação que já era difícil, Hitler mandou as forças armadas alemãs remilitarizarem a Renânia, algo estritamente proibido pelo Tratado de Versailles. O Führer assumiu que essa violação flagrante do tratado não colocaria os jogos em risco. E, incrivelmente, ele estava certo, não é, Gui? Exatamente. Mas também é importante frisar que mesmo com os nazistas prometendo que judeus alemães poderiam figurar em sua delegação para as Olimpíadas, somente uma atleta que tinha origem judaica integrou a equipe, a esgrimista Helene Mayer, que vivia nos Estados Unidos, não se considerava judia, era loira e, de acordo com o historiador Alan Gutman, mais parecia uma propaganda para a feminilidade alemã. Mas, por outro lado, a judia de cabelo negro Gretel Bergmann não foi escolhida para integrar o time alemão, mesmo sendo a melhor alta saltadora alemã, pulando 4 centímetros mais alto do que o seu rival mais próximo, para ver que então a palavra de Hitler de que judeus competentes seriam aceitos na equipe alemã não foi levada à frente, porque essa atleta que era a melhor na sua categoria na Alemanha por ser judia não foi levada para a delegação para disputar as Olimpíadas, não foi, Miguel? É isso mesmo. A Gretel Bergmann, inclusive, que depois imigrou para os Estados Unidos em 1937, né, quando a situação estava de fato piorando na Alemanha nazista, até mudou seu nome para Margaret Lambert depois de se casar nos Estados Unidos, foi barrada de competir pelo seu país, por mais que tivesse interesse, porque um ano, na verdade, apenas um mês antes das Olimpíadas de Berlim, ela havia quebrado o recorde europeu do salto com vara. Assim, ela era grande favorita a conquistar uma medalha, talvez não de ouro, mas com certeza uma medalha nos Jogos Olímpicos de Berlim.
Aqui para citar, para vocês que estão interessados a aprofundar um pouco mais sobre o tema, sobre as Olimpíadas Nazistas, né, de 1936, tem um documentário bem curtinho feito pelo Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos. E por mais que tenha um pouco, claro, de viés, mas é importante assistir, é importante, eu acho que dá também importância a esse documentário, para não cometer uma redundância já cometendo. Mas nesse documentário eles entrevistam a Gretel Bergmann e ela fala, que abrem aspas, eu teria sido uma perdedora de ambos os jeitos, né, se referindo a se ela tivesse participado das Olimpíadas ou não. Se eu tivesse competido e vencido, seria considerada um insulto à doutrina nazista. Como é possível que um judeu seja bom o bastante para vencer as Olimpíadas? Com certeza teria de temer pela minha segurança, pelo restante da minha vida. Por outro lado, caso eu tivesse perdido, com certeza seria motivo de chacota. Ou seja, né, é nítido ver que, como para Gretel Bergmann agora, né, depois Margaret Lambert, era realmente uma situação onde ela perderia de ambos os jeitos. De um lado, ela seria odiada, né, seria por assim, afrontar essa doutrina nazista, seria um mártir, né, eles com certeza iam atrás dela, isso é bem palpável, bem possível. E se ela tivesse perdido, era uma outra chacota, era gasolina para essa máquina de propaganda do Goebbels anti-judaica. Não é, João? Pode continuar, Gui, você que já puxou aí, cara. Sim. Exatamente, não, só para fazer uma intervenção rápida no que você tá falando, Miguel, o fato é que a Bergmann, na verdade, era uma enorme exceção, porque os judeus, mesmo com a palavra de Hitler, Alcoy, de que os judeus poderiam treinar e ir à equipe na mesma condição que qualquer outro alemão, isso não era verdade. Judeus não podiam frequentar clubes esportivos oficiais, e então não tinham instalações adequadas para treinar. Isso fez com que muitos atletas judeus não atingissem seu potencial. E ademais, muitos atletas judeus eram intimidados até pelos nazistas, pela SA e pela SS, para não competir. Então a Bergmann é uma exceção sim, porque ela atingiu seu potencial mesmo com todo o aparato de Estado nazista contra ela. Porque muitos judeus não tiveram a oportunidade nem de atingir o seu potencial por não poderem nem treinar, o que é o mais básico. De fato, é bem revoltante a situação, né? E triste até ver que até uma geração de potenciais medalhistas olímpicos foi perdida por essa política horrível, né, da Alemanha nazista. João, alguma coisa para complementar antes da gente passar aqui para o nosso arremate? Não, o Gui falou um pouco, mas um pouco sobre a Gretel, a gente viu muito pouco, a gente foi conhecer um pouco desse assunto, né? Nos relatos que ela fez, que acho que foi em 1933, antigamente eles, obviamente ela, com os demais judeus treinavam no mesmo clube onde praticavam os esportes olímpicos, certo? Em 1933 foram barrados pelo governo alemão, simplesmente receberam uma carta, ela relata isso, recebeu uma carta em casa falando que você está fora do clube porque nós não podemos ter mais judeus e Heil Hitler. Isso para eles acabaram achando outras maneiras de treinar. Eu sei que ela e os seus companheiros judeus foram treinar num campo de plantação de batatas ali perto, onde ela morava na Alemanha. E foi assim que foi impressionante que ela, assim, mesmo assim, conseguiu, que igual o Gui falou, conseguir ter um índice interessante para ser cogitada como representante do seu país. Mas infelizmente, né, a gente já sabe o que aconteceu. Eu não sei nem se ela foi cogitada, sinceramente. Eu acho que era mais uma propaganda nazista falando que eles tinham uma grande esportista judaica, né, judia, e daí acabou que na verdade ela era só um peão nessa máquina, né, propagandista nazista. Com isso, só reiterar que a grande Gretel Bergmann, ela não tinha o seu recorde reconhecido pelo Comitê Olímpico Alemão, e em 2009, na verdade, né, anos após, né, que ela bateu essa marca em 36,
eles reconheceram, deram todas as láureas para ela, mas para vocês verem como ainda é algo bem recente, né? Eu falei no início desse episódio que era um tema bem, assim, ainda era fervoroso, com certeza, né? E só para você ver que demorou até 2009 para essa atleta que foi muito importante nessa era por ter sido, assim, abriu de fato caminhos. O João viu aqui que ela superou todas as adversidades para treinar, mas é até chocante, né? Uma situação dessas, que até em 2009 foi a data que ela conseguiu esse reconhecimento. Alguma coisa para adicionar ou vamos passar para o remate? Vamos passar. Vamos passar para o remate, então. Agora vamos entender como as Olimpíadas de Berlim de fato ocorreram em meio a todo esse alvoroço e complicado cenário político. Voltando aqui agora com o nosso arremate, lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Relembrando até, porque faz um tempinho que não relembramos, eu sou Miguel Galute Rodrigues, diretamente de São Paulo, com o João Galute Rodrigues, e nós estamos hoje, como sempre, com o nosso outro co-apresentador, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Passando então para o nosso arremate. Aqui já introduzimos, né, apresentamos todo esse cenário conturbado, né, que levou às Olimpíadas de Berlim em 1936, mas como de fato foi o evento em si. Se você buscar imagens no YouTube, igual desse documentário que eu falei do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, existem nesse próprio documentáriozinho, mas outras imagens em preto e branco dos estádios lotados, cheios de simpatizantes do Partido Nazista, fazendo a saudação do Heil Hitler durante o hino nacional da Alemanha. Você poderá ver, e tem imagens, fotos, é só buscar, é fácil de encontrar, esses estádios cheios de flâmulas, bandeiras com a suástica, e de fato é fácil, é palpável ver, né, como o Hitler, principalmente invocado pelo seu ministro Joseph Goebbels da propaganda, quis retratar essa Olimpíada para o mundo. Você pode ver que as pessoas que estão no estádio todas batem aquele perfil, né, de homem que o Hitler queria ver, usar aquele termo que é bastante até tem a conotação negativa, claro, ariano, né? Um homem branco de olhos azuis, loiro. A plateia está cheia, né, dessas pessoas que Hitler considerava, entre aspas aqui, horrível, para serem de uma etnia, né, de uma classe pura. E era nítido como o Hitler e o Goebbels estavam, né, jogando para essa doutrina que eles haviam construindo de forma tenebrosa, né, horrível, horripilante com o passar dos anos. Nesse ponto, acho que talvez o evento mais significativo que demonstrou isso não foi nem os jogos em si, mas a corrida para acender a pira olímpica, né, a chama com o fogo olímpico de um homem, obviamente branco, loiro, de olhos azuis, correndo em um estádio cheio de pessoas brancas, loiras, de olhos azuis, entoando cânticos nacionalistas, e tudo isso, na verdade, era um sonho, né, para o Joseph Goebbels. Era aí a imagem de que a Alemanha era algo grandioso, tinha retornado, né, a isso, e que essa classe, né, de indivíduos era a classe que tinha feito isso. No quadro de medalhas, né, passando ao quadro de medalhas, quem ficou em primeiro lugar foi a Alemanha nazista. Igual já tocamos no nosso Toco e Me Voe, o Hitler investiu mais de 20 milhões na preparação para as Olimpíadas, e era importante não ter somente estádios grandiosos e celebrações, passeatas e etc., mas também que a Alemanha nazista se portasse bem
para que a ideia dessa classe, né, ariana, como uma classe superior, se propagasse. E a Alemanha, de fato, chegou ao topo do quadro de medalhas com 33 medalhas de ouro, 26 medalhas de prata e 30 medalhas de bronze. Os Estados Unidos ficou em segundo lugar com 24 de ouro, 20 de prata e 12 de bronze. A Hungria chegou em terceiro com 10 de ouro, 1 de prata, 5 de bronze. Em quarto temos a Itália com 8 de ouro, 9 de prata e 5 de bronze. Fechando o top 5 aqui temos a França empatada com a Finlândia com 19 medalhas cada no total. Mas é justamente isso. O Hitler, acho que muitas pessoas aqui, vamos entrar, vou passar para o João daqui a pouco para falar talvez sobre o personagem no nosso mundo ocidental e que ficou marcado na história, né? O Jesse Owens, atletista americano, porque ele, de fato, um investimento massivo naquela época era nos esportes ligados ao atletismo, né? O atletismo era o grande esporte olímpico, então nitidamente tudo estaria voltado para aquela modalidade. E como o João vai recontar aqui pra gente sobre o Jesse Owens, um homem negro americano que acabou vencendo, é fácil e é interessante, óbvio. Temos aí essa mensagem de como o homem negro sobressaiu e brilhantemente acabou com essa doutrina de ódio do Hitler. Mas eu acho que, no geral, infelizmente, assim, se você for parar para pensar, foi algo bem positivo para o Hitler e o Goebbels no geral, porque eles tiveram eventos grandiosos com várias pessoas entoando cânticos nazistas, nacionalistas, flâmulas com a suástica, bandeiras sendo hasteadas, isso sendo gravado para o mundo inteiro, e o mundo vendo, né, essa demonstração de poder do Hitler. Mais do que qualquer coisa, foi uma demonstração de poder. Em 1976, para pensar, foi só alguns anos antes do estopim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Apenas 3 anos antes do pacto Molotov-Ribbentrop, que acabou por dividir a Polônia em 1939. Então, temos tudo isso como um momento onde a Alemanha começou a se militarizar, começou a se empoderar, e isso foi importantíssimo para o Hitler, com a ajuda do Goebbels, para passar essa mensagem de uma Alemanha grandiosa. Eu acho que isso é ainda mais alçado pela frase, eu vou citar aqui desse documentário, de novo, do Museu Memorial do Holocausto, da diretora desse museu, a Sarah J. Bloomfield, que ela fala que essas não eram as Olimpíadas de Berlim, elas eram as Olimpíadas nazistas. Eu acho que uma frase tão simples, aqui a gente estava falando no intervalo sobre outro filme, Forrest Gump, onde ele fala que a vida é uma caixa de chocolates, né, uma caixa de bombons. Às vezes são essas frases mais simples que de fato pegam o contexto maior, de verdade, e no coração dessa história, isso foi uma demonstração de como o Partido Nazista estava se empoderando, se sobressaindo, e o que deveria ter sido visto como um grande aviso para a comunidade internacional foi até exaltado, né? Eu diria. Concorda, Gui? Antes de passarmos ao João para falar sobre o Jesse Owens? Eu concordo muito com... Assina embaixo tudo que você falou, inclusive não tem nada a adicionar. João, por favor. Vamos lá, então, João, Jesse Owens. James Cleveland Owens, mais conhecido por Jesse Owens, ganhou esse apelido na sua infância, por ser sempre se chamar de JC. Na sala de aula, a professora perguntou o nome dele, no primeiro dia de aula ele falou JC, ela entendeu Jesse e ficou ali. Então nasceu o nome Jesse Owens, que ia continuar, que esse nome ninguém sabia na época, mas ia marcar o esporte olímpico como um todo. Ele veio de Oakland, Oakville, Alabama, nos Estados Unidos. Sempre foi muito humilde, só que conseguiu estudar, e por volta de seus estudos na universidade ele conseguiu praticar o esporte de atletismo. Assim, com 20 anos, ele conseguiu obter o índice para chegar umas Olimpíadas de Verão, e com 21 anos completados, participou das Olimpíadas de Berlim.
Nas Olimpíadas de Berlim, Jesse Owens conquistou as medalhas de ouro. 4 medalhas de ouro, foi o primeiro atleta americano na história a conseguir 4 medalhas de ouro em uma edição de Olimpíada. As medalhas foram dos 100 metros rasos, 200 metros rasos, revezamento de 10... desculpa, não revezamento, foi 4 por 100 metros rasos e salto em distância. Existe uma polêmica por trás de tudo isso, que falam que o Hitler recusou a cumprimentar Jesse Owens após sua vitória. Mas na verdade o que alguns relatos falam foi que Hitler no primeiro dia, metade do primeiro dia de competição, apenas cumprimentou os atletas alemães que ganhavam. E ele recebeu um comunicado do COI que ou ele cumprimentava todos atletas ou ele cumprimentava nenhum. Ali então vocês podem imaginar que Hitler, por tudo que ele acredita, ele decidiu em não cumprimentar mais ninguém pro restante das competições. E existiu essa controvérsia, mas alguns relatos falam que isso que foi o que aconteceu. Um fato interessante sobre Jesse Owens, na época, os irmãos Dassler, especificamente nesse caso, Adi Dassler, um dos fundadores da marca Adidas, foi a Berlim para conseguir alguns atletas para usarem produtos da marca das 3 listras. Abordou Jesse Owens gostou do produto e acabou ganhando as 4 medalhas usando o tênis, né, das 3 listas da Adidas. Obviamente popularizando a marca, ali que ele usou. Também foi uma coisa de sorte, né, de ter escolhido o atleta certo, e foi ali que popularizou, começou muito impulsionar o nome da marca no mercado europeu mundial, sendo que foi a primeira Olimpíada, não sei se vocês já, acho que não comentaram, que foi a primeira Olimpíada a ter sido televisionada. Isso, em questão da Adidas, foi algo muito, eu diria que foi algo muito, ele deve ter ficado sentido foi uma controvérsia, por a Adidas depois virou claro, os Dassler viraram aliados de Hitler, mas isso foi completamente uma ação contra. Ele deu os tênis, o material que Jesse Owens usou para ganhar, e comprovar que todo esse idealismo nazista não é verdade, que um atleta negro com certeza tem a mesma habilidade e potencial como qualquer outro atleta. E acho que é isso. Se vocês quiserem pontuar mais alguma coisa. Eu acho que sobre o Jesse Owens, né, é só importante tocar que eu acho que essa foi uma vitória para a humanidade mesmo, né? Exato. Quando eu falo que é uma coisa atual, o Jesse Owens não só desafiou essa cultura de ódio, essa doutrina horrível nazista, mas também acabou desafiando a segregação racial nos Estados Unidos, né? Se hoje em dia, né, nós ainda temos nos Estados Unidos esse racismo estrutural, em 1936 era de fato uma situação insuportável, e o Jesse Owens foi um grande marco para isso, eu gostaria de dizer, né? Ele é um ídolo nessa área, e até hoje eu acho que podemos lembrar, né, dessas pessoas, e é o motivo até que a gente faz esse podcast, né, para entender como o esporte pode ser um fio condutor da história. E o Jesse Owens eu acho que é um dos grandes homens de nossa história, porque, né, pelo que ele fez,
Muitos falaram para ele boicotar a Olimpíada de Berlim, que ele não deveria atravessar o Atlântico para competir nessas Olimpíadas nazistas, mas ele foi lá e, aqui abrindo outras aspas, ele falou que por que ele deveria se preocupar com Hitler se em 10 segundos ele venceria e teria o clímax de sua carreira, e ele sabia disso, ele era bom assim, e eu acho que a gente tem que enaltecer e sempre lembrar desses pontos positivos, e o Jesse Owens certamente é um desses. É uma coisa que aconteceu. O Jesse, ele era, após de suas medalhas, ele ganhou muita popularidade pelo público alemão, que o adorava, cantava o seu nome nas arquibancadas, isso que deixava Hitler enfurecido. E quando na sua volta, algo triste, né, na sua volta aos Estados Unidos, claro, teve uma certa comemoração, um desfile sobre o feito dele em Nova York. Porém, pelo momento que os Estados Unidos estava, na volta do seu hotel, ele teve que subir pelo elevador de serviço para o seu quarto. Se um atleta hoje em dia ou na época já, faz um feito desse pelo seu país, ele tem mais do que somente uma festa de recebimento dele. Ele conhece o presidente, ele vai à Casa Branca, cujo não aconteceu com o presidente, se não me engano, era o presidente Roosevelt na época. E é algo certamente de se lamentar, mas era a situação do país, que o país se encontrava na época, né? Tanto que Jesse Owens demorou muito para conseguir uma estabilidade financeira após as medalhas olímpicas. Ele chegou até fazer corridas contra cavalos por aposta para ganhar o seu dinheiro e poder ter sua vida. Mas no final da vida ele conseguiu isso até trabalhando como representante dos Estados Unidos, como embaixador do esporte, né? Justamente. Alguma coisa para adicionar, Gui? Não, assina embaixo tudo que vocês falaram. Fechando então aqui o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do quinto episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, espero que vocês tenham gostado deste episódio, enquanto eu derrubo a minha caneta e faço uma cara de angústia, mas terminando aqui esse episódio, espero que tenham gostado, que vocês compartilhem o episódio com os seus conhecidos, sempre deem aquele gás para o nosso projeto Boleiros de Humanas. É por isso, para vocês, ouvintes, que nós fazemos aqui este programa. Com isso, como sempre, convido vocês para ouvirem a segunda parte do Boleiros de Humanas, onde teremos o nosso Shootout, uma série rápida de perguntas e respostas para aprender um pouquinho mais sobre cultura geral da Alemanha nazista, das Olimpíadas de 1936 e eu acho que os Jogos Olímpicos como um todo. Depois disso teremos as alternadas, que é um debate de tema livre, mas também rondando no que conversamos sobre hoje. Então, com isso, agradeço novamente pela sua audiência e até a próxima. Bem-vindos à nossa segunda parte do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos aqui agora no nosso shootout, e voltando agora como o João está aqui nesse episódio, eu vou fazer as perguntas, o Gui e o João irão responder. Vocês também respondam aí em suas casas ouvindo o nosso podcast, vamos ver que esse sai melhor. Então, passando de pronto para a nossa primeira pergunta. Primeiro a responder vai ser o Gui, depois o João começa respondendo a segunda pergunta e o Gui termina respondendo o primeiro de novo. Em 1936, o atletista Jesse Owens venceu 4 medalhas de ouro. Um feito inédito para um competidor estadunidense na época. Qual desses atletas não conquistou 4 medalhas olímpicas em uma só edição dos Jogos? Lembrando que quem vai responder primeiro vai ser o Gui. Seria A, o Michael Phelps, B, Paavo Nurmi,
ou C, o nosso César Cielo? Olha, eu acho, infelizmente, para a nação brasileira, que foi o nosso queridíssimo César Cielo. César Cielo, C. O João, então agora... João, você acha que foi o Michael Phelps, Pavon Nurmi? César Cielo. César Cielo. A resposta dos dois está corretíssima. César Cielo ganhou uma medalha olímpica só. Não, de ouro, né? Desculpa. César 2 de bronze. ganhou 2 de bronze, de fato. A medalha olímpica em Beijing, outra de bronze em Beijing e depois uma de bronze em Londres. Então os dois acertaram a primeira. Espero que vocês também tenham acertado essa primeira pergunta. E de logo, passando à segunda pergunta do nosso shootout. Em uma citação direta da diretora do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, Sarah J. Bloomfield, abrem aspas. As Olimpíadas de Berlim representaram uma corrupção enorme dos ideais olímpicos. Criou uma ilusão de um país tolerante e pacífico. O mundo queria acreditar em tal ilusão. Considerando essa citação, no final da década de 30, apesar dos avanços militares significativos da Alemanha, a política externa / estratégia traçada pelos futuros aliados, os países aliados na Segunda Guerra Mundial, pode ser considerada demasiadamente branda, sem a tomada de sanções impositivas para coibir o avanço de Hitler. Qual era o nome da política em questão? Quem era o seu maior defensor? E qual evento ficou marcado como demonstrativo da era? Seria a política do encilhamento, tendo o seu maior defensor o general Dwight D. Eisenhower, e o evento o telegrama Zimmermann. Seria B, com a política sendo a política do abrandamento, o defensor sendo Clement Attlee, e o evento sendo o pacto Molotov-Ribbentrop. Ou seria C, com a política sendo a política do apaziguamento, o maior defensor sendo Neville Chamberlain e o maior evento, o evento que marcou a política, sendo o Acordo de Munique. João responde primeiro, Gui. B. A B? Ok, Gui. Você. Eu vou na número C. Aliás, número C não, letra C. Política, segunda vez que eu faço isso em episódios, hein? Mas a letra C, política do apaziguamento, Neville Chamberlain e Acordo de Munique. O João vai de abrandamento, Clement Attlee e o pacto Molotov-Ribbentrop. Que você está correto, é a política do apaziguamento, Neville Chamberlain e o Acordo de Munique. A clássica frase quando ele chegou, retornou o premier Neville Chamberlain ao Reino Unido achando que tinha firmado o pacto de paz, que teremos paz para o nosso tempo. Após a conferência de Munique, que acabou passando a tomada da Tchecoslováquia para a Alemanha, e foi justamente isso, onde a Alemanha queria tomar posse da Tchecoslováquia, porque teriam 3 milhões de alemães morando dentro daquele país, e assim Hitler meio que tomou posse da Sudetenland, como ele chamava, porque os alemães que moravam naquela região da Tchecoslováquia eram os Sudetos. Assim, Gui, parabéns, você acertou a segunda. E passando então para a terceira pergunta. Em 1936, essa aqui é fichinha, hein? Para quem prestou atenção no que a gente falou vai acertar. Em 1936, mediante a forte campanha para que os Jogos de Berlim fossem boicotados, um evento alternativo foi organizado como afronta aos jogos nazistas. Qual era o nome de tal evento? Qual liderança os apoiou abertamente? E por que eles foram cancelados? Seria A, as Olimpíadas Populares, tendo a liderança que os apoiou Joseph Stalin, e eles foram cancelados pela Guerra Civil Espanhola. Ou seria B, as Olimpíadas do Povo, com a liderança Chiang Kai-shek, e o evento que levou ao cancelamento, a invasão italiana da Abissínia. Ou seria C, os Jogos da Paz, com a liderança que o apoiou sendo Franklin Delano Roosevelt, e o evento que levou ao cancelamento sendo a Grande Depressão. João? Pra mim, não, é A. A. Gui? Isso mesmo, é A.
Justamente falamos aqui das Olimpíadas Populares, os dois prestaram atenção. Eu que estava falando sobre as Olimpíadas Populares, vamos saber, né, se alguém está prestando atenção ou não. Mas justamente isso, as Olimpíadas Populares, apoiadas pela União Soviética, e seriam sediadas em Barcelona, né, foram canceladas por causa da Guerra Civil Espanhola. Chegando só a ter as Olimpíadas de Barcelona, de fato, só ocorreram na década de 90. Com isso, chegamos ao final deste nosso shootout, com vitória do Gui. Acertou as 3 hoje, hein, Guilherme? Pô, tá ótimo, cara. O João também foi muito bem, acertou 2. Espero que vocês tenham ido muito bem na casa de vocês. E com Primeira isso... que o Gui ganha de mim, tá? Só pra eu deixar registrado. Primeira vez mesmo. É isso. Vitória do Canadá hoje. E com isso, eles merecem algumas também. Com isso, passando para o próximo bloco e o último bloco desse episódio, as alternadas. Sejam bem-vindos ao podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, sou Miguel Galute Rodrigues, estou aqui hoje com o João e o Gui. E finalizando esse nosso quinto bloco da segunda parte do nosso quinto episódio, ficou bom isso, 525, temos aqui as alternadas, uma pergunta que eu acho que vai dar um debate bem legal. Temos a frase, né? Citamos aqui a frase do diretor, presidente do Comitê Olímpico Americano, que foi visitar Berlim para ver se bem, eles estavam dando tratamentos diferentes a atletas judeus e outros nacionais alemães. E esse mesmo diretor, né? Agora o nome dele está me fugindo, na verdade. Se alguém puder me ajudar aqui enquanto eu formulo essa pergunta. Como era o nome dele mesmo, Gui? Era o Avery Brundage, justamente, isso mesmo. A produção sussurrou no meu ouvido aqui. Mas o Avery Brundage falou, né, para ele sendo ardamente contra o boicote das Olimpíadas de Berlim, que esporte e política não se misturam. Queria saber o que vocês pensam disso, né? Vamos começar pelo Gui, que ele não começou respondendo. Aliás, o Gui começou respondendo, na verdade, né? Então vamos começar pelo João. O João, o que você acha disso? Você acha que de fato esporte e política não se misturam? Espero que não, né? Porque se achar, esse nosso podcast não tem mais sentido. Assim, você quer que eu vou responder? Eu acho que não deveriam se misturar. Porém, se misturam um pouco às vezes. A gente já viu várias vezes que se misturam. Até hoje em dia, no atual cenário, eu me lembro aqui agora do nosso presidente Jair Bolsonaro indo em premiações de campeonatos. Lembro agora do campeonato do brasileiro que o Palmeiras ganhou em 2018, se eu não me engano. E Jair Bolsonaro estava lá para presentear os atletas com medalhas. Agora não vem a cabeça, mas assim, eu acho que sempre a política, dentro das organizações esportivas do Brasil, existe muita política, né? Política interna, claro. Mas política de Estado, esse caso que eu acabei de falar é um caso inerente de envolvimento de não necessidade da política estar envolvida num evento como esse. Mas eu queria entender por que o presidente não pode... Eu, sinceramente... Não é o local. Mas por que nos Estados Unidos, então, as equipes de basquete e futebol americano sempre são convidadas a conhecer a Casa Branca? Eu acho diferente. Eu não acho diferente. Eu acho diferente o presidente estar envolvido na comemoração do time do que num evento que ele faz após eu vou falar para as equipes. São duas coisas distintas. Eu acho que se fosse cultura do presidente sempre... Talvez foi mais marcante porque o Bolsonaro é palmeirense, etc. E obviamente estava lá por causa disso. Levantou a taça, tudo sim. De fato, isso aí eu também sou... Um exagero. Um exagero. Óbvio. Mas eu acho que o presidente, num país que vive futebol igual o Brasil, pode até
se virar uma cultura, uma tradição, presentear a equipe que for campeã nacional. Eu não vejo problema nisso, sinceramente. Eu acho ok, acho até parecido com os Estados Unidos fazem. Não vejo problema nisso. Eu acho que é diferente porque lá o presidente faz um evento separado na Casa Branca. Ele não vai e entrega o troféu na mão do Bill Belichick ou do Tom Brady após uma vitória, uma das vitórias que o Patriots tiveram nos últimos anos, por exemplo. Você não via isso. Mas se for ele entrar no gramado e tá lá no pódio, na comemoração, na festa do papel picado junto com a equipe. Mas o que foi a nossa Copa do Mundo que a gente teve agora na Rússia, por exemplo? Tínhamos lá, quantos tínhamos o Putin, tínhamos a presidente da Croácia e o Emmanuel Macron, todos comemorando juntamente das equipes, né? E deram medalhas e foi tudo. Aquilo foi a cerimônia. Não sei, eu confesso o quanto aquilo foi planejado, mas eles estavam lá presentes. E eu não sei, eu de fato, se fosse uma tradição, não veria tanto problema. Mas eu acho que a questão a gente está, assim, digredindo um pouco, assim, fazendo uma digressão do que de fato é a pergunta. Eu acho que a pergunta, eu vou passar a bola pro Gui agora, é mais se vocês acreditam que o esporte é local onde deve haver manifestações políticas dos próprios atletas. A gente toca aqui exemplos, tem agora a cabeça, eu lembro muito, né? Tivemos a Copa do Mundo de Futebol Feminino no ano passado, onde isso aí foi amplamente divulgado. Agora, por exemplo, semanas tivemos o Lewis Hamilton na Fórmula 1, entrando no pódio, né, para receber o seu troféu do GP da Toscana, com uma camisa em homenagem ao movimento Vidas Negras Importam, em especial a Breonna Taylor, né, a enfermeira que foi morta por policiais nos Estados Unidos. Então, mais, eu acho que nesse lastro eu estava pensando, no mínimo. Gui, o que você acha disso? Então, para começar, eu vou concordar com o João de que é um excesso o chefe de Estado, qualquer que seja, participar da comemoração. Ele não participou do título, ele não tem nada a ver com aquilo, francamente. Mesmo sendo torcedor daquele time, eu acho uma coisa completamente desnecessária. Mas eu concordo com você em parte, Miguel, porque eu não vejo problema se, por exemplo, do Bolsonaro entregar, porventura, a taça da Copa América para o campeão se o Brasil é o anfitrião da competição. Isso eu não vejo problema. Mas ele tá lá levantando taça com os jogadores, eu acho completamente uma coisa desnecessária, para dizer o mínimo. Mas... eu vou me retratar porque foi o que eu falei. Eu acho isso, de comemorar, levantar taça, também um pouco de um exagero. Mas é o que eu falei, eu não acho tão problemático se fosse uma coisa costumeira. Se o presidente do Brasil, um país que vive e respira futebol, sempre entregasse a taça, congratulasse as equipes, eu acharia normal, não acharia diferente. Mas sim, continue, por favor. Sim, também só pra completar também, uma coisa completamente abjeta, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores ano passado, o governador do Rio, que nem é flamenguista, é corintiano, salvo engano, tava lá com os jogadores, camisa do Flamengo, mas que pataquada, que show foi aquele do governador Wilson Witzel. Mas agora, em relação ao futebol, se o esporte e a política se misturam, eu acho que sim, vou discordar do João, acho que o esporte e a política têm que se misturar sempre. Eu acho importantíssimo os jogadores de qualquer esporte que seja, pelo alcance e pelas figuras que eles são, abraçarem causas importantes. Eu achei lindo do Lewis Hamilton abraçar essa causa do Vidas Negras Importam. Eu acho incrível o LeBron James abraçar também não só esse movimento do Vidas Negras Importam, mas também falar sempre contra o racismo estrutural dos Estados Unidos. Eu acho muito lindo também. E também temos até exemplos bons aqui no Brasil, por exemplo, há poucos meses atrás, torcidas do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, foram às ruas em São Paulo para protestar a favor da democracia, para afastar qualquer fantasma da ditadura das ruas do Brasil. E neste viés de ditadura também temos o exemplo da democracia corintiana, que foi muito importante também, com jogadores do Corinthians usando camisas em jogos que tinham... frases políticas como diretas já e eu quero votar para presidente. Muito importante isso foi para a redemocratização do Brasil. Então eu acho que sim, sem sombra de dúvidas, o esporte tem que se misturar com política e em muitos momentos o esporte é política.
Eu concordo completamente com quase tudo que você falou. Só fazer um adendo, eu acho que foi importante sim, essa demonstração, né, das torcidas organizadas dos 3 grandes times de São Paulo, capital, mas sempre relembrar, né, que é difícil nessas situações onde sempre tem um ou outro indivíduo que está mais lá pelo quebra-quebra, né? A gente lembra, né, que teve confronto nesse dia e por mais que eles tivessem uma mensagem pura, terminou em confusão como tantas outras vezes. Isso a gente tem que repudiar. Mas eu concordo que política e esporte, senão não teríamos esse podcast, né? Se eu não acreditasse de fato que política e esporte caminham juntos a passos largos, não teria sentido esse podcast. Eu acho que é muito disso. Você tocou aqui um pouco sobre o LeBron James, que é um cara muito político, é um cara que sempre se faz juízo de valores aqui, mas que faz suas críticas ao presidente Donald Trump, que está fazendo campanha para que os americanos, né, os estadunidenses, votem nas eleições. Como sabemos, o voto lá nos Estados Unidos não é obrigatório. Então, vários esportistas estão fazendo essa campanha para que os cidadãos americanos votem nessa eleição que está chegando agora em novembro. Eu acho que isso é muito importante. É fato, né, que os esportistas, especialmente os nacionais, têm um impacto enorme nos cidadãos de seus países. E eu acho que é louvável, independentemente de viés político ou não, quando um esportista usa isso também. Eu acho que esportista, sendo uma figura pública, assim, tem o poder de incentivar e mover pessoas em prol de uma causa. E também aqui, saindo um pouquinho de jogadores em si, você falou do LeBron James, jogador da NBA. A NBA, a Liga Americana, agora está tomando partido, né? Várias outras, né? A NFL também tomou agora. Mas eu acho importante isso, de fato. Acho que a NBA foi a que mais tomou, né? A gente vê nas camisas dos jogadores agora, onde eles têm frases, né? Votem, ou liberdade, aquela menção say their names para Breonna Taylor, I Can't Breathe, né? Não consigo respirar, do George Floyd. Então eu acho que é importante, sim. Eu acredito que o esporte e a política caminham de mãos dadas e é sempre legal ver essas manifestações. João, alguma coisa você agora para adicionar? Não, eu após um pouco de reflexão aqui, quando eu digo que eu não acredito que deveriam não deveria ser tão ligado em alguns casos. O caso do Bolsonaro é um caso, eu acho que não deveria ser. Mas tem casos que foram super... Cara, causaram muita polêmica. Por exemplo, o caso do Kaepernick. O Colin Kaepernick. Foi um caso, assim, acho que um dos que mais... no esporte, assim, né, com envolvimento esportivo, foi um dos maiores, que teve mais polêmica, assim. Mas você é contra o que o Kaepernick fez? Não, nesse caso, sou a favor. Entendi. Sou a favor, completamente. O que eu era contra, às vezes, há envolvimento de figuras políticas em momentos esportivos. Agora, figuras esportivas tomando partido, dando a opinião deles, mostrando o que eles acreditam, não vejo problema algum. Ainda mais se for para já que eles são, hoje em dia, todos nós somos replicadores de conteúdo, né? Com as grandes... com as mídias sociais e tudo mais, eu acho que super importante os atletas também se posicionarem sobre esses assuntos. Eu concordo, eu tenho a minha visão política, o João tem, o Gui também, mas eu pessoalmente acho que, contanto que não tenha nenhuma ofensa a determinado grupo, etc., eu acho que qualquer visão política é importante que o atleta tenha a liberdade de se impor, né? Claro, nós não vivemos num mundo homogêneo, é uma democracia, então eu acho que vale isso para todos os lados.
e contanto que não tenha ofensas. Sem ódio. Sem ódio, exatamente. Eu acho que o esporte vai muito bem nisso. Temos exemplos de quando o ódio caminhou junto com o esporte, ainda temos, vamos falar sobre isso em outros episódios, mas eu acho que, independentemente aonde o atleta esteja no espectro político, que ele possa ter esse palanque, eu acho importantíssimo. E só antes de eu terminar, passar por último comentário rápido, antes de acabar, só relembrar um pouquinho do que foi o episódio do Colin Kaepernick, para quem não está querendo pesquisar. Colin Kaepernick era um quarterback, né? 49ers. Que lança a bola no futebol americano. Tem que explicar tudo, né, pro pessoal. Até, por mais que eu pense que a NFL agora está bem popularizada no Brasil. Mas o Colin Kaepernick foi um jogador que foi popular, né, ainda é muito popular, mas teve proeminência na liga no início dos anos 2010, né, e depois de um tempo sofreu algumas lesões, virou reserva do San Francisco 49ers, que é uma das franquias mais famosas da NFL, tem 5 títulos, né, então é bem, bem forte a franquia do San Francisco 49ers. E o Colin Kaepernick, como forma de protestar ao racismo estrutural, à morte, né, de negros nos Estados Unidos, passou a se ajoelhar durante o hino nacional. E alguns atletas se juntaram a ele, e hoje em dia a gente vê isso acontecendo com grande proeminência. E o Colin Kaepernick, enfim, ele foi, até hoje ele não voltou à liga, ele está sem contrato desde 2017, e muitos acham que é porque ele é uma figura muito política, né? Várias pessoas acreditam que não é porque ele é um jogador ruim, mas que porque ele tomou partido de forma tão clara. Algumas organizações não querem causar espanto de alguma base mais conservadora. Alguns consideram ele um traidor, né? Tem muito dessa conversa que o Colin Kaepernick estaria desrespeitando aqueles, né, que se doaram pelo país, os patriotas, etc. Mas é isso, basicamente, a história do Colin Kaepernick, de uma forma bem sintética. Mas quem quiser mais pode dar uma lida na internet. Gui, último comentário para acabar aqui, alguma coisa? Não, último comentário, só para fazer um rápido comentário do que você falou, que claro, muitos torcedores organizados acabam indo pro quebra-quebra e vão para realmente brigar. Eu realmente acho que essas pessoas não são torcedores de verdade, estão aí só pela farra da coisa, do jeito mais negativo possível, mas eu ainda acho que a mensagem é a coisa mais importante, e nesse dia específico que a gente estava falando, para cada, sei lá, um torcedor que foi para quebrar, acho que tinham 9 que foram para realmente protestar pacificamente e levar essa mensagem importantíssima, que é que democracia sempre, e que esse papo de ditadura é coisa realmente do século passado. Muito bem, então agora acho que não há tempo para mais nada. A gente poderia continuar aqui falando por horas e horas. Mas como o nosso podcast é sobre como esporte, política e as ciências sociais em si se comunicam, se interconectam, acho que a gente vai ter muito ainda a falar. Gostei muito desse episódio, Gui, João, muito bem, achei que a gente conseguiu retratar essa história importantíssima, mas de ser da época, né, da Segunda Guerra Mundial, acho que ainda é algo muito atual, e fiquei muito feliz com o conteúdo do nosso episódio hoje. E espero que você, ouvinte, tenha gostado, tenha curtido, possa compartilhar com aqueles que você achar que vão gostar do conteúdo. E como sempre, de todos nós aqui no podcast Boleiros de Humanas, obrigado por ter chegado até o final, por ter participado dessa nossa exploração, e até a próxima.